Mas vamos orar? Antes de orar, vamos só uma explicação aqui em relação ao tema. Já está aí? Oi? Ligar aqui? Bom, enquanto ajeita aí, Em Busca de Viver ao Extremo foi um estudo que em 2024 a gente teve o retiro do ADNA, foi dado esse estudo lá, é exatamente o mesmo estudo, mas se você do ADNA, você que fez fazer de novo, certo? Você vai aprender 2 letras, vai estar muito melhor que todo mundo aqui, certo? Sabe que já completou todas as tarefas que tem lá, tudo certinho, já fez, já foi transformado, beleza? Então, mas ajuda quem não foi, ok? Então, eu sei que a tendência, às vezes a tentação é a gente falar, bom, já vi isso na minha vida, tal, mas se for assim, então a gente não pode ler o mesmo versículo da Bíblia, né? 2 vezes. Então, o próprio apóstolo Paulo disse, Filipenses, que ele tinha bastante segurança em ensinar as pessoas, às vezes, as mesmas coisas, justamente porque a gente percebe uma necessidade, né? Teve entre os pastores conversando, percebeu que seria um assunto bom, não só para o DNA que foi dado, mas para a igreja toda. E é interessante, depois começa a pensar nisso melhor, a gente também como igreja incentiva, e é uma forma de cumprir isso, de as famílias acompanharem, né, os filhos, os adolescentes. Então, se você tem como conversar sobre isso na sua casa, vai ser muito bom, vai ser de melhor proveito ainda, não é? Ok, vamos orar e a gente começa. Senhor Deus, agradecemos mais uma vez que a gente pode estar aqui juntos. Obrigado pelo presente do Senhor, de separar esse tempo para a nossa vida. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso coração, por trazer cada um aqui, por dar condições de estarmos juntos, Senhor. Mais uma vez nesse lugar, o Senhor tem nos abençoado, suprido as nossas vidas, dado capacidade de entender a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos atenção e ajude a transmitir aquilo que o Senhor realmente diz, aquilo que o Senhor quer para nós. Que a gente tenha um proveito muito bom aqui nesses dias juntos, não só do estudo, mas tudo que está acontecendo aqui, Senhor, o fato de estar junto, poder aproveitar um tempo separado e preparado pelo Senhor para podermos conversar, gastar tempo com pessoas ali que na correria a gente não consegue muitas vezes. Aumenta a nossa comunhão verdadeira, de compartilharmos a mesma vida, baseado na mesma verdade, para atingir os mesmos propósitos. Nos ajuda que esse estudo nos ensine, nos motive, uma motivação que vem do Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito nas nossas vidas. Pedimos que seja o Senhor que ministre nosso coração. Seja homens, não seja nada fabricado, nada forçado, não seja nossas emoções que nos dirigem, mas seja o Senhor. Pedimos que o Senhor continue guardando as nossas vidas, guardando nossas casas, enquanto a gente está aqui, protegendo de qualquer tipo de mal, cuidando da nossa saúde, Senhor, como o Senhor tem feito. Obrigado por Tua fidelidade em tantas formas, todo momento. Que a gente possa aproveitar, a gente possa ter gratidão,
coisas que a gente não gosta, não concorda, não prefere, que também a gente aprenda a lidar a partir de uma visão clara, correta de quem o Senhor é, do que nós somos com o Senhor, como teus discípulos. Enfim, que o Senhor seja exaltado, que possamos de coração mesmo, com intenções sinceras, com corações voltados para o Senhor, queremos uma vida parecida com Jesus. Te pedimos, te agradecemos por isso, por cada pessoa que está aqui, que se também há alguém que não tem certeza do relacionamento com o Senhor, ou que tem certeza que não tem uma comunhão, uma vida contigo, que o Senhor trabalhe nesse coração também, dando o privilégio de te conhecer, de experimentar teu amor, teu perdão, tua paz. Assim como todos nós aqui, Deus, nos ajuda a crescer, dá mais um passo cada um na direção daquilo que o Senhor quer para cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, no seu material aí, tem um versículo, né, no começo. Isso, em Lucas 9, 24. Inclusive, há um incentivo se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Lucas 9. Vai falar de um trecho relativamente curto da palavra, em Lucas 9. Já passamos por esse trecho, inclusive, nas pregações de Lucas lá na igreja, mas não aprofundar. Isso que é algo essencial para a nossa vida cristã, que o Senhor Jesus ensina aqui. Antes de ir para o versículo 24, então eu vou ler, tá bom? Para a gente ter o contexto aí. A partir do verso 18, Lucas 9, 18, vou fazer a leitura e vou parar no 24. Tá bom? Se alguém quiser abrir aí a Bíblia, pode. Só está projetado aí o verso 24 depois. Que é o que está aí. Lucas 9, 18. Falando sobre o Senhor Jesus, o texto diz o seguinte: estando ele orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvar. Jesus, quando afirmou essa verdade do versículo 24, ele fez uma afirmação muito radical. Não é uma possibilidade, percebe? Não é algo que talvez aconteça. Que ele colocou aqui nos tempos verbais que o Senhor Jesus usou aqui, foi algo muito radical. Foi uma garantia que, dependendo da nossa decisão, a gente vai ter um resultado irreversível e totalmente oposto em relação à nossa vida. Resultado oposto, percebe o que Jesus falou aqui? Sua existência nesse mundo, que ele está chamando de vida, será arruinada, pelo verbo perderá, é o que significa esse verbo. Sua vida vai ser arruinada, ou sua existência nesse mundo, está chamando de vida, dará certo, que ele está usando o termo salvará. Ou sua vida vai ser arruinada nesse mundo,
ou sua vida vai dar certo nesse mundo. São resultados completamente opostos, Jesus está falando. Ele está afirmando que isso vai acontecer. Não tem como não acontecer uma coisa ou outra. E os resultados são irreversíveis. Porque a gente sabe que, como mortais, a gente tem uma vida só. Aqui nesse mundo, que vai, para o cristão, perdurar para sempre. Ela vai ser transformada totalmente, mas a gente tem uma oportunidade só. Só uma vida. Uma vida que vai acontecer com ela ou dela ser destruída ou dela dar certo. É o que Jesus está falando aqui. Quando a gente é mais jovem, a Bíblia fala que é justamente nessa fase da juventude que essas escolhas importantes, que vai acontecer com a minha vida, é nessa fase mais jovem que as escolhas são feitas. Não é quando está lá no final da vida, mas é quando a gente é mais jovem, a gente tiver o privilégio de fazer essas escolhas de maneira sábia, né, de entender e de viver uma vida que dá certo, em oposto a uma vida que é destruída. É nessa fase que Deus preparou para nós que a gente fizesse algumas escolhas. A gente vai estudar sobre o que Jesus falou aqui, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de segui-lo, tudo isso. Deus permitindo, a gente vai até o final do retiro ver essas coisas. Mas é importante a gente entender que quanto mais cedo a gente fizer essas escolhas, melhor, mais possibilidade a gente tem de experimentar uma vida que dá certo. Né? O trecho de Eclesiastes mostra isso. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Elas passam. Elas não vão ficar para sempre daquele jeito. A energia, as escolhas terão sido feitas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Existe um grande privilégio, existe um grande prazer, percebe? Mas também uma grande urgência de cada um decidir e agir para que sua vida dê certo. Isso acontece quando a gente sabe, entende, que o nosso Criador se interessa em nos ensinar e fazer com que nossa vida dê certo o quanto antes. Quando a gente ainda tem muito para gastar nessa vida. É o que ele está falando aqui. Que vai chegar um momento que na ilusão, né, nossa, sempre vou estar desse jeito que eu estou hoje, mais jovem, isso não vai acontecer. A gente já virou a curva, né? Quando você faz dos 40, já está virando a curva para baixo. Então, assim, já percebe assim, ninguém vai ter que fazer essa ilusão. E se tem, daqui a pouco Deus vai tirar de você, pode ter certeza. Vai começar a aparecer as dores, um monte de coisa, limitações de todo tipo. E a gente vai entender, puxa, como Eclesiastes é verdade mesmo. Porque quando a gente se torna mais velho, a gente começa a perceber e experimentar esse resultado, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aí ele vai dar uma série de descrições poéticas, mas verdadeiras, né? Poéticas, mas são realidades difíceis. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos. Eu sei bastante o que é isso. Então, assim, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares as vozes das aves, todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, né? Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como a floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite,
porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Na realidade, que ninguém vai escapar. Então Deus está falando assim, vive de uma maneira, lembrando do teu Criador, consciente, de propósito e com propósito, que Ele é Deus, que Ele é o que te dá sentido na vida, que Ele é cada escolha que você faz, cada decisão, cada coisa que você precisa fazer e de fato faz, de acordo com a palavra, porque vai chegar um momento que não vai dar nem mais tempo de fazer essas escolhas. Vai passar rápido. Quando a gente compara os textos de Eclesiastes, entendemos que, tanto do jovem, compara o texto do quando é jovem com aquele que é mais velho, já está chegando no final da vida, a gente entende que a ausência de prazer na vida não está condicionada principalmente às limitações impostas pela idade das pessoas. Falta de prazer, percebe? Ele alerta para que quando chegar naquela fase da vida, a gente tenha prazer e colha os bons frutos, porque não tem a ver simplesmente com a idade da pessoa, mas com as escolhas de ter vivido como Deus queria ou ter rejeitado viver como Deus queria. Viver para Deus não como uma obrigação. É importante falar isso como cristãos, porque a gente pressupõe muitas vezes que assim, olha, eu sou crente, eu estou vivendo certo. Será? Estudando o texto de Lucas 9, vamos ver que às vezes não é bem assim diante de Deus. Às vezes Jesus está falando uma coisa e está vendo outra. Não viver para Deus significa ver como uma obrigação. Tenho que fazer certos rituais, tenho que estar lá naquele lugar com aquelas pessoas. Ou como uma opção religiosa. Não, melhor estar lá do que no carnaval lá fora, enchendo a cara. Não, realmente é melhor, mas não é isso que Deus está falando. Viver para Deus é como uma escolha consciente, uma escolha verdadeira, sincera, que o coração quer realmente isso. De fazer com que Deus, fazer de Deus, na verdade, o seu único motivo e alegria de viver, único que dá sentido e que dá explicação para tudo que acontece na sua vida. Porque se isso acontecer, tua vida vai ser ganha, vai dar certo. Se não for assim, pode fazer ou se tornar o que você quiser. No conceito de Deus, fala assim, vai dar errado. Vai ser uma vida destruída, desperdiçada. Uma vida que vai ser, no final das contas, para que serviu eu viver? E, percebe? Isso não é para a gente dizer, nossa, então não tem o que fazer, eu estou mais velho, não. A Bíblia sempre nos dá oportunidades, todo dia, de, não importa em que fase a gente esteja da nossa vida, seja jovem, mais velho, enfim, sempre a oportunidade de falar assim, bom, eu quero viver de um jeito que seja o que Jesus quer para mim. Né? Algumas escolhas a gente não pode mais reverter. Né? Algumas coisas que eu escolhi na minha vida, bom, agora eu estou colhendo algumas consequências. Tem uma coisa que não dá para reverter mais. Mas graças a Deus, em relação ao que Jesus está ensinando aqui, cada dia a oportunidade de escolher como viver segundo a sua perspectiva e como segundo as suas instruções que estão na palavra dele. Essa é a dádiva do arrependimento. Né? Podemos nos surpreender vivendo com Deus, começar algo que eu não fiz até agora, não importa quantos anos eu tenha, mesmo quando certas decisões parecem atrasadas na nossa perspectiva, ou que a vida não vai dar certo. Não se preocupa com isso. Se preocupa assim, à medida que eu vou aprendendo o que Deus quer para mim, é isso que eu vou fazer. Essa é a preocupação. Porque o arrependimento nos dá essa oportunidade. A gente pode começar de novo, não importa, mas vai ficar chato. Não interessa se vai ficar chato, o que interessa mesmo
é você ter certeza que está vivendo cada dia, ganhando a vida, dando certo, na perspectiva de Deus. Não é? Se você vai ter que dar mais ou menos explicações para as pessoas, você vai ter que lidar com a sua preocupação do que pensa a seu respeito ou não pensa, isso não é problema. O problema é que Deus pensa a nosso respeito. O problema é o que Ele quer para nós. Porque no final das contas, Ele é o único diante do qual a gente vai estar um dia. A gente já vive todo dia diante desse Deus, querendo, conhecendo Ele ou não, a gente já vive na presença dEle, não tem como escapar. E é o único que, na verdade, vai falar assim, ó, a sua vida deu certo por causa disso, porque seguiu isso aqui que eu falei para você, escolhi para você. E ninguém, exceto Deus, no final das contas, vai estar lá sentado no tribunal, acusando ou defendendo você de coisa nenhuma. Só Deus vai fazer isso. E Ele está nos dando aqui, ó, na sua palavra, na Bíblia, uma ideia que a gente vê. E vamos aprender mais, Deus permitir, né? Como é que eu estou vivendo? Como que eu estou vivendo como o meu Salvador e Senhor viveu e vive para sempre, na verdade. Então vamos falar dele. Viver ao extremo é a vida de Jesus Cristo. Uma vida proposta por Ele. Porque é engraçado, a nossa sociedade quer colocar nessa categoria uma pessoa que está vivendo ao extremo, está vivendo bem, ela está bombando, está fazendo, nossa, essa pessoa está aproveitando a vida. Um monte de coisa inútil, voltadas para si mesma, que não servem para nada muitas vezes. Vão, inclusive, se servirem para alguma coisa, vão acabar aqui mesmo, não tem valor eterno nenhum, mas isso é grandemente exaltado na nossa sociedade, assim, fazer alguns feitos, algumas, nossa, como a pessoa consegue, né? Não estou tentando lembrar alguma coisa que eu li outro dia que era bem ridículo, assim. Uma coisa que eu lembrei. Pessoa que foi lá, nada contra, tá bom? Você esquiar, tá tendo jogos de inverno, não sei se acabou já ou não, mas sim, a pessoa colocou lá que ela foi até o Everest e a primeira pessoa que desceu esquiando do Everest durou, não sei, mais de dia fazendo isso, assim, esquiando, descendo. Parabéns. Para que serve isso mesmo? Para enganar a morte só, né? Porque, assim, conseguiu, beleza, Deus te protegeu, sabendo dele ou não, mas, assim, pensando, isso é tido como, puxa, essa pessoa aproveitou a vida, essa pessoa... Por quê? Por que a gente tem essa visão muitas vezes? Porque isso é tão... Porque as pessoas estão reconhecendo que a vida delas não tem sentido nenhum. A vida delas, quando elas não podem postar, não podem exaltar a si mesmas, a vida é insuportável. Não aguentam viver. Elas têm que tentar fazer algo para ocupar sua mente, seu coração, tentar, assim, ser exaltado para as pessoas, tentar, assim, olha, eu fiz algo que ninguém fez, é algo inédito, eu sou melhor, eu sou mais importante, eu sou o único que fez tal coisa, que no final não vai valer para nada. Gastou dinheiro, tempo, energia, outras pessoas foram gastas, uma coisa dessa, né? Enfim, a gente pode pensar em um monte de exemplo que quando a gente compara com a palavra de Deus, a gente percebe que aquilo, na verdade, não tem nenhum tipo de inutilidade. O Eclesiastes fala assim, é vaidade, é vazio, é um vácuo. Não sobra nada disso. E a pessoa gastou bastante tempo, bastante vida ela gastou, indo atrás de uma coisa tão besta, né? Que não dura para nada. Agora, quando a gente compara tudo que o ser humano inventa com a vida do Senhor Jesus, a gente percebe nele, ele sim, tem uma vida e viveu ao extremo. E a vida ao extremo, uma vida que realmente vale a pena, é uma vida que é proposta pelo Senhor Jesus. E ele nos convida a estar juntos, assim, me sigam. Eu tenho o segredo. Se você me seguir, você vai viver como eu vivi. Você vai ver o que é viver de verdade. Uma coisa interessante que a gente tem que, ao longo desse estudo, precisar entender também, é que percebe a nossa tendência na vida
muitas vezes assim, a gente começa, né, como o Eclesiastes fala, como jovem lá, com muita energia, fazendo um monte de coisa e tal, e à medida que o tempo vai passando, a gente, lógico, tem certas limitações, o nosso físico, enfim, mas coisas que não tem a ver muito com isso, que tem mais a ver com o ânimo, com a nossa parte emocional, com nossos interesses, com aquilo que a gente, agora que a gente tem mais experiência, por exemplo, na vida, percebe como a nossa vida às vezes é oposta, a direção oposta do que Jesus vivia? Jesus começou uma vida ali, né, bem limitado, nascendo de uma manjedoura, família sem recurso nenhum, né? Jesus foi começando a ser conhecido, fazendo algumas coisas que só Deus pode fazer, mostrando que ele era realmente Deus Filho. E percebe, à medida que o tempo passava na vida de Jesus, a sua vida não se tornava menos intensa, a sua vida se tornava mais intensa. Os seus compromissos eram mais importantes. A maneira como ele gastava a sua vida era cada vez mais ao extremo. A gente vê Jesus crescendo na sua vida. E o ápice foi, ele viveu de uma maneira que ele foi para a cruz. E ressuscitou, não é? Tudo na vida de Jesus foi crescendo, ele foi abençoando mais, ele foi se deixando gastar mais, a sua vida foi valendo para mais e mais pessoas cada vez. Quando que a nossa tendência, muitas vezes, é assim, não, eu já acho que já consegui algumas coisas, assim, eu tinha um plano de ser isso, de ser aquilo, então, já que eu alcancei tal coisa, agora eu vou diminuir, agora eu vou... Não, a gente tira isso da nossa visão pessoal do que é a vida. Mas a vida ao extremo de Jesus é oposta a isso. E a gente vê na Bíblia exemplos, mas Jesus é Deus, né? Mas lembra, Jesus nunca deixou de ser 100% humano, com as limitações que eram impostas a ele. E em relação a limitações e sofrimento, não tem nem comparação ao que a gente passa hoje. Pensa, Jesus não tinha um dia de sossego. De alguém falar, não, Jesus, hoje tira folga. Hoje fica à vontade, né? Fica à vontade. Assim, não precisa, ninguém vai te incomodar, fica tranquilo. Hoje vai ser leve o seu dia. Não existiu isso na vida do Senhor Jesus. Não tinha esse tipo de licença para não viver ao extremo cada dia. A nossa vida, a gente acha assim, bom, eu já conquistei algumas coisinhas que eu acho importante. Portanto, agora... É mais ou menos aquela visão do jovem rico que está lá nos evangelhos também, né? Fala assim, bom, eu já tenho tanto, eu já tenho aqui para colocar no meu celeiro e tal, e assim, agora minha alma, descansa, aproveita. Eles falam assim, você é louco, cara, você é louco, você vai morrer hoje, você nem sabe disso. Sua vida não valeu para nada. Não acabou o que se devia ter feito com a sua vida, mas agora vai acabar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque... tem que ajudar a gente a pensar assim, peraí, como é que eu estou crescendo nessa vida ao extremo, essa vida que só pode ser vivida pelo poder de Deus, com Ele, para Ele? Ou será que eu estou achando que eu cheguei num patamar, e se eu cheguei, pode ter certeza, esse patamar é só seu, é pessoal. Você criou esse patamar que pode ser confortável para você, que pode ser assim, não, me sinto bem, e Deus não está perguntando se é confortável, se eu me sinto bem, porque não sou eu que defino como é que minha vida deve ser usada até o fim, é Ele que define. Eu não sei de nada, e você também não sabe de nada. Você não sabe o que Deus quer fazer com a sua vida. Você não sabe, por exemplo, que Deus quer fazer de você um Caleb, lembra Caleb? Lá que andava lá Josué, Moisés e Caleb, né? Os fiéis ali do povo de Israel. Com 80 anos de idade, quando o povo já estava assentando na terra ali, tudo tranquilo, Caleb fez um pedido para Moisés. Moisés, eu não quero essas terras aqui dessa planície, eu quero aquela terra lá onde moram aqueles gigantes, e aquele lugar que eu vou conquistar. Você me dá permissão para ele acabar com aquela turma? Mas falou, pode ir. E Caleb conquistou aquele pedaço de terra que depois foi herdado pela sua família, ou seja, podia muito bem, poxa, já tem 80 anos, sabe assim, ó, já
Deus já conquistou, beleza, eu vou pegar meu cantinho aqui, plantar mandioca, fica aqui mesmo. Sabe assim, ó? Não! Né? Assim, ó, eu quero que Deus continue fazendo na minha vida o que ele fazia quando eu tinha 40 anos a menos. Eu estou mais velho, falou, mas Deus não está. Eu estou mais limitado, mas assim, eu sei o que Deus pode fazer se eu me colocar na mão dele. E, irmãos, a geração que a gente vive hoje, inclusive agora falando dos mais jovens, inclusive, é bem acomodada em si mesmo. É bem treinada assim. Eu me sinto bem nesse pedacinho. E daí? E daí? No que Deus planejou a sua vida para fazer, para ser útil no quê? Ou, melhor assim, em todas as áreas da vida, vai ser um exercício que a gente vai fazer a partir de amanhã, em tudo quanto é área da vida, como é que eu vou aprender a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir o Senhor Jesus? Em toda a área. Senão eu não estou vivendo ao extremo. E depois, se eu não viver ao extremo, eu vou reclamar. E a gente reclama. Porque realmente a vida cristã, não sei, eu não estou tão feliz, eu não sei, eu estou meio perdido. Eu estou desanimado, assim. Faz parte da vida passar por algumas coisas, mas muitas dessas coisas, de desânimo, de falta de não sei o que eu faço, tal, é o resultado, não é causa, é o resultado de não estar vivendo do jeito que está na palavra, de seguir Jesus como ele nos falou para seguir. Não é por acaso que essas coisas acontecem. Não é porque está acontecendo na vida do seu vizinho que tem que acontecer com você. Deus convida cada um individualmente a gastar sua vida do jeito que ele quiser. Não você, não eu. Ele sabe o que é melhor. Ele que vai dar poder para fazer o que você nunca nem pensaria em fazer. Para ele. Não você. Não fala, deixa eu descer a Everest esquiando. Não é isso. Vamos viver do jeito onde a gente mostra assim, ó. Nossa, a vida dessa pessoa, ela é bem parecida com a de Jesus. Então, viver ao extremo é a vida do Senhor Jesus Cristo. E a vida é proposta por ele. Texto que a gente já leu, né? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem diz as multidões que sou eu? Responderam ele, João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu dos antigos profetas. Ou seja, comparando Jesus com a referência humana que eles tinham. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Aí a resposta de Pedro foi diferente. O Senhor é Deus. O Senhor é o Messias que devia ter vindo e veio mesmo. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquilo que a gente sempre esperou e agora está aqui no nosso meio. Então Jesus é a pessoa mais importante que existe, porque sendo Deus, é o centro da história da humanidade. Né? A pergunta mais importante é você saber assim, Jesus é quem, hein? Porque dependendo do seu conceito, ele é o que ele é. Está na Bíblia o que ele é. Na Bíblia e na história. E se ele não for o que está na Bíblia e na história para você, a sua vida já não vai ser o que deve ser. Porque ele é a referência. Se a visão que nós temos, que você e eu temos de Jesus, estiver distorcida do que de fato é Jesus, do que ele é, do que ele veio fazer, do que ele veio fazer com a sua vida, se não houver entendimento correto, ou seja, bíblico a respeito disso, sua vida já está comprometida no sentido negativo. Porque ele não vai ser referência e você não vai viver como ele quer que você viva. Eu não vou fazer a mesma coisa.
Toda a história da humanidade só pode ser explicada, tá aí, né? Pelo relacionamento do homem com o seu Criador. Não tem jeito, né? O homem pode falar o que ele quiser, pode ir para a área da ciência, não interessa, a ciência nunca é contra Deus, a ciência verdadeira é sempre o que Deus criou mesmo para ser, né? Mas o homem tenta, né, do jeito humano, ou humanista, explicar, por exemplo, sua capacidade física, né? Sua capacidade intelectual, artística, de onde vem as vontades de você fazer ou não fazer certas coisas, a necessidade que você tem de se relacionar de maneira social com as pessoas, de onde que vem a sua preocupação moral, tem essa inquietação no coração de qualquer pessoa. Estou falando de pessoas que nunca viram a Bíblia, tá bom? Assim, isso é geral de qualquer ser humano, né? Seu anseio de viver eternamente. Se a pessoa não aprender que existe um Criador e que Ele que criou o ser humano desse jeito, não vai ter explicação para nada disso. Você não tem explicação para a vida, não tem explicação para nada. Ela vai tentar perder a sua vida, perder seu tempo, sua vida, tentando explicar coisas que Deus já colocou para nós aqui, ó, muito facilmente aqui na palavra. Como é que isso aconteceu, como é que funciona e por que a gente deve usar tudo isso aí. E as pessoas perdem mesmo. Perdem, inclusive, Deus deu capacidade intelectual, mental para descrentes assim, fantástica capacidade. Perderam suas vidas tentando, não, já que Deus não existe, Jesus nada disso, Deus não existe, tal. Então, perderam suas vidas completamente tentando explicar porque já tinha dado de bandeja. Né? Uma vida inútil. Exaltada no mundo. Porque o mundo está tentando fazer a mesma coisa. Mas inútil. Viveu errado, não conheceu o Senhor, está eternamente separado dele agora e vai sofrer as consequências de tudo isso. Não valeu para nada. Né? Só como exemplo do que não se deve viver. Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo que ele fez foi certinho, foi encaixado, foi planejado, aquilo vai atingir tal propósito. Com cada detalhe da nossa vida, nosso organismo, nossa parte material, imaterial, Deus fez tudo para ser o que ele planejou, para que aquilo facilitasse a gente de conhecer e viver para ele e exaltá-lo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Preocupação de assim, ó, a coisa não termina aqui, mas eu não sei como é que funciona, não tem essa explicação. Assim, Deus nos deu esse anseio e explicação nos deu na sua palavra, no seu Filho. Sem que esse homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ele não estava no começo lá. Ele precisa entender assim, ó, você não estava, mas Deus estava. Então, creia no que ele colocou, porque ele é o único que estava presente naquele momento. Tudo foi ele que fez, para ele mesmo. E a gente tem que dizer assim, ó, parte daí para frente. Porque daí para trás não tem absolutamente nada. É Deus que começa tudo. Ele é o princípio de tudo. Agora, na quebra desse relacionamento, devido ao homem tentar viver independente de seu Criador, podemos explicar a frustração humana pela corrupção das suas capacidades e o próprio anseio pela plenitude de todas elas. Né? O homem não entende, ele se queixa, que ele não é, não consigo fazer isso, mas eu quero fazer uma coisa, eu faço outra. Tá? Essa crise interna da vida dele, seja física, seja mental, emocional, qualquer, principalmente espiritual, né? E ele não entende que a explicação disso, a sua frustração, as suas dores mais profundas, de todo tipo, é justamente porque essas capacidades, essa formosura que ele foi criado foi perdida pelo seu afastamento de Deus. E ele anseia por ter de novo algo que ele nem conheceu ainda. Mas em Jesus ele pode conhecer. Em Jesus ele se encontra. Porque Jesus é a vida. E é ali que ele recebe o começo que ele precisa para ir em frente. Eclesiastes, 7 está aí, né? Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Mas ele, homem, se meteu em muitas astúcias. O homem perverteu aquilo que Deus tinha feito pela
pela quebra do seu relacionamento com o seu Criador. Você sabe disso, né? O trecho também bem conhecido. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Importante aqui era a ordem, né? Se a árvore, importante assim, Deus falou, você tem que me obedecer para você viver certo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vai acontecer algo que não devia acontecer para você. Então Deus deixou claro. Você é criado, tem cheio de capacidade, quer você perfeito, tudo certo. E para isso continuar certo, para a sua vida ser ganha, para você ficar bem, você tem que entender que eu sou Deus, você é criatura, e você vai viver como eu falei para você viver. Você vai preservar, vai te fazer experimentar e descobrir ainda muita coisa boa que eu tenho para você. Como ele falou assim, mas eu não quero isso aí. Bom, então o problema é seu. Você não quer? Então o que eu falei que não devia acontecer, mas acontece, de fato vai acontecer. Então o pecado entrou e estragou tudo. Né? Então por isso, toda a história da humanidade é conduzida para o reencontro do Deus Criador, Redentor, com o homem pecador. Enquanto isso não acontece, você pode fazer o que você quiser da sua vida com todo o poder que você tem, recursos, tempo, pessoas ao redor. A vida continua do mesmo jeito, como se você nunca tivesse tentado fazer nada disso. Continua vazia, sem sentido, continua tentando ainda cada vez mais se enfiar em mais encrenca para ver se isso dá certo, e não vai. Né? Não vai acontecer nada diferente. Você só está perdendo tempo. Perder tempo igual a perder vida. Perda de tempo é perda de vida. E o relógio não para. E daqui a pouco estaremos na eternidade. Então toda a história da humanidade é conduzida para esse reencontro. Né? Por isso que Jesus é o centro da nossa história. Não importa, penso que ele é João Batista, que ele é o guru, que ele é não sei o que lá, não interessa isso. Se ele não é o Cristo de Deus, para você, sua vida não começou. Você está respirando. Mas a vida que você precisa para começar a experimentar o que Deus preparou para você ainda não aconteceu. Ele tem que se tornar o centro da sua vida. Ele é o centro do universo. Mas a questão é se ele é o centro da sua vida. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né, do Deus Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Evangelho de João continua desenvolvendo esse pensamento. Estou resumindo aqui, né? Passando para Gálatas. Vindo, porém, à plenitude do tempo que Deus tinha preparado certinho ali na história, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então Jesus nos resgata. Jesus nos aproxima de Deus. E só Ele pode fazer isso. Eu estou aqui? Ah, está lá no texto, né? Tá bom. O texto de Lucas 9 continua, né? Ele, porém, advertidos, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos,
seja rejeitado pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então a vida de Jesus é a mais radical que existe. É a vida ao extremo, porque somente a sua vida é capaz de restaurar a nossa vida e restaurar tudo que o pecado estragou. Percebe? Era necessário, não é uma opção. Se Jesus não tivesse feito o que ele fez, tivesse cumprido essa necessidade, nós não teríamos referência e muito menos vida nenhuma que vale a pena. Não teríamos nem a possibilidade de nos tornarmos melhores do que uma criança que nasce, nunca faz nada, perece e passa e ninguém percebe. Isso seria a nossa vida, não teria sentido nenhum. Mas Jesus, ele é responsável pela restauração de toda a criação. É necessário passar pelo que ele passou. Ele restaurou pagando o preço do pecado, e assim o segundo Adão, né, que é Jesus, devolverá ao Pai toda a criação redimida, que foi corrompida pelo pecado do primeiro Adão. Eu vou comer o fruto, sim. Eu vou fazer diferente do que Deus falou. Então agora o segundo Adão, que é Jesus, ele que resgata tudo isso. Assim, então quando a minha obra completar aqui nesse mundo, eu vou trazer todas as coisas do jeito que elas deviam ser. Mostrar assim, enquanto Deus estava no lugar certo na vida de cada pessoa, as coisas, nossa, perfeito, muito bom, diria assim. Agora, quando ele sai, acontece todo o problema, o pecado que a gente enfrenta todo momento da nossa vida, nosso corpo, nossa mente, enfim, nosso desejo, o que a gente quer, o engano do nosso coração, as intenções que a gente quer esconder, que a gente quer falar, mostrar uma face bonitinha que não existe, né? Tudo isso é pecado. Muito mais coisa, né? E Jesus vem para resolver a nossa vida nesse sentido, para a gente ser aceito por Deus, não importa o que a gente faça, tenha feito, mas aceito pelo Pai, baseado no que Jesus e só Jesus fez por nós, não é? Por isso João 10, né? Fala. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e tenho autoridade para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por meio da decisão de Adão, mas por meio da decisão de Jesus, agora os pecadores podem ser ressuscitados uma vida nova com Deus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Quem são esses todos? Né? A humanidade toda está falando que quer? Não, todos estão aqui. Né? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, que é as primícias, né? Primeiro a ressuscitar pelo seu próprio poder, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é Deus Pai, né? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aqui nesse momento nós experimentaremos a plenitude de vida que Deus sempre preparou para aqueles que o amam, né? Deus vai fechar a conta total da nossa vida. A gente vai entender tudo o que a gente sabe entender, a gente vai experimentar em todo o nível emocional, espiritual, tudo, nosso corpo glorificado. Ali, nossa, como Deus me amou, como Deus é bom. Eu era um pecador lá, que coloquei Jesus na cruz para os meus pecados.
e Deus restaurou completamente o meu ser. Deus realmente cumpriu todas as promessas que ele tinha para mim e para você. Nem mesmo seus discípulos, que até o reconheciam como Messias, eles compreendiam essa necessidade de Jesus sofrer, de ser rejeitado pela nação, ser morto, ressuscitar, a fim de promover redenção, salvação, libertação dos pecados. Eles não entendiam isso, lembra? Assim, não, Jesus, o próprio Pedro, lembra que falou, não, você é o Cristo de Deus. Não, você não pode passar pelo sofrimento. Mas era necessário. Sem essa parte não tem vida para ninguém. Não tem salvação, não tem perdão. É condenação merecida e eterna para todo mundo. Eles estavam preocupados com a libertação política naquele momento, né? A nação estava debaixo da opressão romana ali, e eles queriam o Messias que libertasse daquilo que eles percebiam como mais importante. Assim como a gente faz às vezes, né? Ah, eu estou doente, o que eu peço para Deus? Primeira coisa que eu peço. Quero ser sarado, quero curar. Ah, eu estou com não sei o quê, com o problema passando, me livra do problema. Só que não foi isso que Jesus veio fazer, principalmente. Não foi isso que não é isso que ele está interessado em fazer com a vida daqueles que são dele. Se fosse, para Deus é fácil. Por que Deus mostrou tanto milagre na palavra? Gente, mostra assim, ó. Gente, para Deus é a coisa mais fácil do mundo nos livrar, acabar com o problema tudo. Mas isso não nos serve para nada nesse momento. Não tem utilidade nesse momento. Por quê? Porque o plano assim como é necessário Jesus, por meio do sofrimento, cumprir uma série de coisas, como pecadores que ainda precisam aprender a depender muito de Deus, confiar muito em tudo precisa aprender a confiar em Deus. Quando você pensa, não, isso já estou bom. Paia, mentira, você precisa aprender também, né? Então, aí Deus vai usar todas essas coisas e coordenar, fazer essas coisas cooperarem, trabalharem conjuntamente para que você e eu, a gente aprenda que assim, nossa, é assim que vive com Jesus. Ah, é obedecendo isso aqui que para mim, eu não achava que era tão importante. Nossa, mas quando eu obedeci, que coisa que Deus fez. Nossa, aprendi nessa área, aprendi a viver nisso aqui. Nossa, quebrei bastante a cabeça, mas agora estou fazendo diferente um pouquinho. Deus me deu... Nossa, olha que coisa que Deus mexeu na minha vida por causa disso. Então, é nesse processo que a gente está agora. Ainda vai ter um momento que a gente não vai precisar nada disso. Mas nesse momento é necessário. Necessário. A gente não chegou lá. Se a gente vai ser imitador de Jesus, e ele teve esta vida... Nós, pode ter certeza, esta é a vida do cristão. E se algum cristão chegar para você com a melhor das intenções e a pior das teologias, lógico, para tentar te convencer que isso não é assim, pode jogar tudo fora, certo? Porque assim, isso é balela, isso não existe, né? Jesus viveu assim, os seus discípulos melhores na história viveram assim, e nós, que não somos melhores do que ninguém, vamos viver exatamente assim. Essa é a parte do plano redentor que Deus preparou para sermos transformados. Querendo mais ou menos, com boa ou má vontade, Deus vai completar a sua obra naqueles que são dele. Jesus continua. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Agora começa a ficar bom para o nosso lado a coisa aqui. A gente fala assim, agora eu vou falar, depois de eu ter feito o que eu tenho que fazer, minha parte eu fiz e eu estou fazendo, Jesus fala, agora eu quero trazer para vocês um desafio. Quero chamar aqueles, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, a vida de Jesus, ela determina a vida de seus discípulos. É bem importante prestarmos bastante atenção, né? Porque não, você, se for diferente disso, você vai se perder na vida mesmo cristã. A vida de Jesus determina a vida dos discípulos. Os discípulos de Jesus, está no seu material, né? Também. Os discípulos de Jesus foram desafiados a segui-lo e experimentarem a mesma vida de seu mestre.
Assim como a vida radical de Jesus foi necessária para cumprir o plano de Deus, a vida radical, ou extremo, pode se chamar o que você quiser, que ele propõe aos discípulos, é necessária para que experimentem os efeitos transformadores do plano de Deus em suas vidas e se tornem cooperadores, trabalhar junto com Deus nesse plano, tanto para a sua vida, quanto para a vida de outras pessoas que já são discípulos ou que ainda serão discípulos diante de Deus. Uma época, até que na igreja, uma época, um tempo atrás, engraçado, algumas pessoas ficavam falando assim, não, porque é muito radical, porque é muito radical. Às vezes chegou até, uma vez que eu comecei, uma época assim, eu fiquei meio preocupado, você pensa, é radical mesmo, sente meio mal às vezes. Aí quando você volta para a palavra, você fala assim, pô, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente pode explicar a vida pela Bíblia, e Jesus fez convites que são absolutamente radicais mesmo. Fala assim, ó, é isso ou você está fora. É isso ou tua vida não vale nada. Sim, não tem que pedir desculpa. É assim mesmo, né? Jesus tem a autoridade, tem o direito e o poder de fazer a vida acontecer desse jeito. É dele. Entendeu? As pessoas não são dele. Isso aqui tudo é dele. Então ele falou assim, se isso é dessa forma e a outra está fora, isso é bem radical. E é assim que funciona. Deus não tem em cima do muro para ninguém. Entendeu? Se eu gosto ou não gosto, o problema é meu. O problema é que eu sou um pecador, que ainda não cheguei lá, que ainda não entendo o que eu precisava entender, que ainda não me esforço o que eu devia, que ainda não vivo o que Deus... que eu experimentei todas as coisas. Né? Então eu considero, às vezes radical é como um termo pejorativo, né? Mas para Jesus não é. Porque ele não estava brincando, percebe? Ele estava indo para a cruz. Ele estava, cada dia era nessa direção. E não indo para a cruz assim, oi Jesus, você está indo para a cruz, Jesus, que legal, estou com você na cruz, hein? Não, você não vale nada, Jesus, aos nossos olhos. Ele estava indo por causa destas pessoas. E não está preocupado se essas pessoas, cabeça de padre, que inclui a nós também, antes de conhecer ele, o que a gente pensava dele é isso mesmo, né? Antes de conhecer Jesus, o que a gente pensava em Jesus, o insensato era nós. Porque ele estava fazendo tudo que era melhor e bom para nós. Mas a gente não entendia, né? Então, é radical. E não tem outra vida. A outra vida significa, faz o que você quiser. No final você presta conta, tá tudo certo para você. Ou tudo errado, né? A partir da compreensão de que Jesus Cristo é Deus, o Messias, o enviado de Deus sobre quem todo o plano redentor de Deus se realiza, então somos desafiados a crer em sua pessoa. Você precisa confiar, assim, agora na minha vida, Senhor Jesus, eu fiz isso, eu estraguei nessa área, eu fiz errado nisso aqui, eu não confiei no Senhor, virou uma lambança o negócio. Tem um monte de coisa que eu nunca devia ter feito, não queria nem ter feito na minha vida, né? Mas no final eu fiz o que eu quis. Achando, na melhor, eu que pensei que assim, e daí? Mas deu errado. Não foi bom. Quando eu olho para a tua vida e falo assim, estou bem desviado daquilo que eu devia ser. E estou sofrendo consequências, escondo, tento esconder do Senhor, escondo dos outros, tento fazer o melhor que eu posso. Tem muito que estou fazendo o melhor que eu posso. E daí, o melhor que você pode? Trapo de imundice, não vale nada. É o melhor que Jesus pode fazer. E ele faz tudo o que precisa fazer. Então, é sobre ele que o plano redentor se realiza. Então, nós somos desafiados a crer na sua pessoa. Pegar a sua vida, sabe o que eu fiz? Essa vida aqui, ó, tudo escangalhada já. Fala, mas eu vim para isso mesmo, pode ficar tranquilo. Eu vim para pegar essa vida sua que está destruída. Né? Essa vida que se você botar na balança, ela não tem valor nenhum nem de mim, diante de ninguém. Deixa comigo isso aqui agora. Jogar fora esse negócio. E agora eu vou te dar outra vida. Agora, se você confiar em mim, no que eu fiz por você, se você reconhecer que você realmente... Você é um daqueles para quem o que eu fiz é necessário fazer. Morri por você. Ressuscitei provando que os seus pecados foram perdoados diante de mim.
Você confia nisso mesmo? Se você quer somente isso, então você recebe vida nova. E recebe poder novo para viver, né? Recebe o que a Bíblia chama de vida eterna. E a partir daí a vida ganha o propósito e ganha poder de ser participante desse plano redentor. Não é? E por meio de nós podemos até falar para outras pessoas, olha, eu também era picareta que nem você. E agora eu experimentei o que Deus fez por mim. E é de graça, viu? Ninguém pode te dar isso não. Jesus está te dando de graça. Ele pagou tudo e você recebe, você não precisa se preocupar. E a gente se torna discípulo dele. Como está em João 17, interessante ver algumas coisas aqui. Quanto tempo ainda eu tenho? Oi? Deu horário já, né? 10h20? Então tudo bem, vamos ver isso depois do intervalo, tá bom? No intervalo de 10 minutos. 10 minutos!